Olá meninos, tudo bem? Me chamo professor Danda, leciono na rede pública e privada do nosso município e estamos aqui hoje para vivenciar números muito grandes e números muito pequenos. Esses números não são usados apenas na matemática, mas sim em outras ciências, como astronomia e biologia. E aí eu trago para vocês uma questão do livro de vocês, do livro Trilhas, do 9º ano, da página 21. Essa questão retrata a passagem de um asteroide no ano de 2011, novembro de 2011. Mas eu vou pedir a vocês para que possamos responder essa questão no final desse vídeo, ok? Bem, como eu ia dizendo a vocês, esses números muito grandes são usados constantemente na astrologia. Um dos exemplos é a velocidade da luz, que é de 300 milhões de metros por segundo. Veja, esse número ele é escrito com 9 algarismos. Um outro exemplo é a unidade de medida astronômica, que é a distância média entre a Terra e o Sol, e que mede 150 milhões de quilômetros. Esse número também é escrito com 9 algarismos. Porém, se a gente for partir para o ano-luz, que é a distância que a luz percorre durante um ano, os números anteriores podem até parecer pequenos. Porque o ano-luz é de 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Vejam que é um número escrito com 13 algarismos. Professor Danda, pelo amor de Deus, dê um descontozinho, vamos trabalhar com números menores. Como nós vimos lá no começo do vídeo, eu frisei astrologia e biologia. Vou atender o pedido de vocês e vou começar a trabalhar com números menores. Vejam que na biologia nós temos o diâmetro do vírus Covid-19 e ele mede aproximadamente 12 centésimos de milionésimos de metro. Veja, é um outro número escrito com 9 algarismos. E tem vírus menores do que esse. Olha, eu tenho um vírus, existem vírus que medem 2 milésimos de milionésimos de metro, que é escrito com 10 algarismos. Ah, professor, nem sempre é conveniente trabalhar com esses números e escrever nessa quantidade de algarismos. Perfeito. Mas na matemática, existe uma ferramenta que você pode simplificar esses números. Você vai escrever ele com uma quantidade menor de algarismos. É o que vamos ver no próximo slide. Peguei aqui como exemplo a unidade de medida astronômica, que é de 150 milhões de quilômetros. Veja que eu trago como auxílio a tabela de classes e ordens do sistema de numeração decimal. Botando esse número 150 milhões na tabelinha, eu posso dizer que 150 milhões vai ser igual a um produto, ou seja, uma multiplicação de 2 fatores, de 2 números. E ainda posso transformar esse produto em um outro com 9 fatores, onde o primeiro fator, ou seja, o primeiro número que está sendo multiplicado, a parte inteira dele é composta de apenas um algarismo diferente de 0. No caso aqui, o algarismo 1. E os outros 8 fatores são fatores iguais a 10. E aí eu posso transformar esses fatores em uma potência. E aí eu vou ter 1,5 vezes 10 elevado à 8ª potência. Repetindo, o meu primeiro fator, que é o primeiro número que está sendo multiplicado, ele tem a parte inteira dele contendo apenas um algarismo diferente de 0. O segundo fator é uma potência cuja base é o número 10. Danda, fizemos essa redução com um número grande. Gostaria de saber se é possível fazer essa redução com os números menores ou os números pequenos. Vejamos, eu peguei aqui o vírus Covid-19, o tamanho do vírus Covid-19, que é 12 centésimos de metro. Vou pegar mais uma vez o auxílio da tabela do sistema de numeração decimal, sendo que desta vez eu tenho a parte inteira
e a parte decimal. E a vírgula, ó, é quem separa essas duas partes. Escrevendo esse número na minha tabela, eu vou ter isso aqui. Então eu posso escrever esse número, 12 centésimos de milionésimos, através de um produto, ou seja, uma multiplicação, onde o primeiro fator, ele continua tendo na sua parte inteira apenas um algarismo, e esse algarismo tem que ser diferente de zero. E o segundo fator vai ser 1/10 de milionésimo. Ó, Danda, por que o senhor não usou o centésimo de milionésimo? Se eu usasse o centésimo de milionésimo, aqui no meu primeiro fator, o primeiro algarismo, ou seja, a parte inteira seria zero. E aí a parte inteira do meu primeiro fator tem que ser um número, conter apenas um número ou um algarismo diferente de zero. Ainda posso dizer que essa multiplicação pode ser escrita através de um produto de 8 fatores, onde o meu primeiro fator continua sendo 1,2 e os outros 7 fatores iguais a 1/10. E aí eu posso transformar esses 7 fatores iguais a 1/10 em uma potência. E aí eu vou ter isso escrito, ó, 1,2 vezes 1/10 elevado à sétima potência. 1/10 elevado à sétima potência pode ser escrito de uma maneira diferente. Aqui nós temos uma fração, mas eu quero na base dessa potência um número inteiro. Então basta inverter o número, eu tenho um número inverso, e mudar o sinal do expoente. Então eu vou ter 10 elevado a 7 negativos. E aí eu tenho aqui, ó, um produto, onde o primeiro fator é igual a 1,2, lembrando, a parte inteira contém apenas um algarismo diferente de zero, e o segundo fator é uma potência de base 10. Bem, meninos, a partir daí, nós podemos responder aquela questão do início do vídeo, a questão que está no livro de vocês, na página 21, livro Trilhas da Matemática. E aí a questão diz o seguinte: a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide Y155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Eu trago aqui, ó, uma leitura de imagem, onde você tem aqui a Terra, você tem a trajetória do asteroide, você tem a Lua e a órbita lunar. Além disso, ele traz algumas informações do tipo o tamanho do asteroide, a data da passagem desse asteroide e a menor distância que esse asteroide passou entre a Lua e a Terra, ou da Terra. Vejam que essa menor distância é formada por um segmento de reta perpendicular à trajetória do asteroide. E aí vem a pergunta: com base nessas informações, a menor distância que Y155 passou da superfície da Terra é igual a professor, é muito fácil. Veja, nós temos aqui a menor distância, 325 mil quilômetros. Calma, cara aluno. Vejam que aqui nas respostas, nenhuma delas traz essa informação. Ou seja, 325 mil quilômetros está escrita aqui de uma maneira diferente. Vamos responder. Ó, 325 mil quilômetros, eu posso escrever da seguinte maneira, usando aqui como base a nossa tabela do sistema de numeração decimal, 325 mil quilômetros. Ou seja, eu posso dizer que 325 mil quilômetros é igual a 3,25 vezes 100 mil. Ou ainda, 3,25 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu tenho agora um produto de 6 fatores. Eu tenho uma multiplicação entre 6 números, onde o primeiro número, a parte inteira dele, contém apenas um algarismo,
diferente de zero. E os outros fatores são iguais a 10. Então eu posso transformar esses outros fatores em uma potência. E aí eu vou ter 3,25 vezes 10 elevado à quinta quilômetros. A alternativa correta, alternativa D. Caros alunos, então com isso podemos observar que na notação científica, que é justamente o número escrito dessa maneira, temos um produto, ou seja, uma multiplicação, e um dos fatores tem que ser maior ou igual a 1, 3,25, e menor que 10, enquanto o segundo fator é uma potência de base 10. Bem, alunos, amei essa aula com vocês. Bons estudos e até a próxima.